Olá, boa noite a todos vocês. Estamos aqui com mais um momento, um bate-papo, e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é Marina Ottoni. Vou chamá-la. Só um instante, por favor. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Drummond, idealizadora da 21 Conecta, e eu sou mãe do Theo. Theo tem síndrome de Down, já completou 3 anos de vida, e desde que o Theo nasceu, eu tenho me dedicado exclusivamente aos projetos relacionados à síndrome de Down, e sou muito feliz com tudo isso, com tudo que vivencio, com todas as famílias e profissionais que aproximam da minha vida, muito feliz mesmo. E nós já lançamos a plataforma da 21 Conecta. Marina já está entrando. E a gente já lançou a plataforma da 21 Conecta. Pronto. Então, estamos recebendo os cadastros. Olá, Marina! Oi, Seja muito tudo bem? bem-vinda. Joia? Obrigada. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Marina, além Des- de mãe, ela é psicanalista, professora, palestrante em assuntos relacionados à maternidade e ao feminismo. E, além disso, Uhum. doutoranda, né, Marina? Conta um pouquinho Não pra é gente FMG. sobre a sua história. Na verdade, eu comecei a pesquisar sobre a maternidade depois que eu me tornei mãe, né? Eu tenho 2 filhos, o Daniel de 7 e o Lucas de 9. E aí, com a chegada dos meus filhos, eu acho que isso acontece com muitas mulheres, né? A maternidade virou um tema de pesquisa para mim e de trabalho também. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito no consultório com pais, mães e crianças, né? Muito com a clínica de crianças e, consequentemente, trabalhando muito com pais. E aí eu comecei a estudar muito sobre maternidade, né? Assim, desde a chegada do Lucas, eu comecei a ler várias coisas, comecei a me interessar muito pelo tema, e isso acabou virando uma pesquisa de doutorado que eu estou fazendo na UFMG, que é sobre a relação das mulheres com a maternidade na atualidade. Eu tenho pesquisado esse foco, eu quero entender um pouco assim essa experiência de ser mãe no século XXI, com todos os atravessamentos, né, que a gente tem hoje, por exemplo, o discurso da ciência, né, assim, o tempo todo a nossa maternidade aí é atravessada, né, pelos médicos, pelos especialistas, dizendo como que a gente deve conduzir a educação dos nossos filhos, né, enfim, eu tenho me debruçado sobre isso nos últimos anos. Uhum. Queria agradecer o convite para estar aqui, gente, desculpa o atraso, eu estava finalizando uma aula e precisei, enfim, atrasar um pouco. Eu queria me desculpar com as pessoas. É assim mesmo, né, Marina? Nós somos mães. Eu acabei de fazer o Theo dormir também. Achei que eu também fosse me atrasar. Nossa vida é sempre muito corrida, né? E por isso que a gente Sim. está aqui, né, para conversar a respeito de todo esse assunto, dessas vivências, do momento que a gente está enfrentando. E gostaria de começar com uma pergunta. A gente está aberto aqui também para as perguntas dos nossos convidados, os participantes. A gente quer muito ouvir todos vocês, como vocês estão enfrentando esses momentos. E quais são os desafios dos pais, principalmente, Marina, que você tem percebido né, com a sua profissão e o que tem chegado de demanda para você nesse momento? Ó, os desafios são vários, né? Primeiro porque a gente foi pego de surpresa. Acho que ninguém esperava que essa situação fosse chegar do jeito que chegou, né? Todos nós confinados em casa. Mas eu queria destacar um desafio, tanto a partir assim da minha clínica, do que eu tenho escutado dos pais, das famílias, em termos das dificuldades que a gente está enfrentando, né? Assim, e que eu acho que tem muita relação com o nosso tema, né, dessa live, que é o ser mãe em tempos de confinamento. Uma grande dificuldade que eu acho das famílias, primeiro que eles têm que reorganizar esse cotidiano familiar e principalmente o casal precisa reorganizar esse compartilhamento de funções. A maioria das famílias está em casa agora sem poder contar com a ajuda de uma babá ou de uma pessoa que trabalha na casa, que às vezes é responsável pela organização, pela limpeza, mas que também ajuda muito, né, no cotidiano com as crianças. Na E agora, de rotina. repente, os pais estão sozinhos com seus filhos
e tendo que trabalhar, né? Porque muita gente, não, na verdade, a grande maioria das pessoas não parou de trabalhar. Eu, por exemplo, estou atendendo meus pacientes via Skype, né? Estou dando aula, enfim, estou estudando. Então, assim, a minha vida em termos de trabalho não mudou muito, mas eu estou em casa com meu marido, com meus filhos e sem uma pessoa para ajudar. E essa é a realidade de muitas das famílias. E aí é o momento Uhum. do reorganizar a rotina e do redividir as tarefas, principalmente em relação aos filhos, né? As tarefas do cotidiano, por exemplo, fazer dever, agora tem essa coisa da escola online, que está demandando muito dos pais. E aí, o que acontece nesse momento? Às vezes, aqueles conflitos que ficavam meio camuflados, né? Então, por exemplo, eu vejo muitas Uhum. mães se queixando que os pais entram, mas a responsabilidade maior fica com elas. E às vezes o Da nora. casal a Uhum. responsabilidade de trabalho deles, assim, a sobrecarga de trabalho é a mesma, mas a mulher sente que a maior parte da responsabilidade das tarefas com os filhos fica com ela. E isso, às vezes, é um ponto de conflito do casal que ficava um pouco camuflado, porque, às vezes, essa mulher contava com uma babá, contava com uma empregada dentro de casa, né, como ajudante, e então ela ia se virando ali. E nesse momento que o casal, de repente, se vê sozinho com os filhos, eles precisam renegociar essa divisão de Uhum. tarefas. E é aí que eu acho que os conflitos entre o casal aparecem. E é interessante pensar também que nesse momento de reorganização, eu acho que é importante também colocar as crianças para participar desse processo. Eu tenho Ativamente. pensado, Uhum. eu tenho pensado que essa pandemia também é uma oportunidade assim de resgatar muita coisa. O diálogo, Uhum. essa convivência familiar, uma participação maior das crianças em casa, até em relação à organização da casa, né? Eu acho que é uma oportunidade também de trazer as crianças para entender que ali existe uma família, que elas também precisam colaborar. Mesmo as crianças mais novinhas, eu acho que elas também podem de alguma forma colaborar. Então, o Ajuda. maior desafio, sim, eu acho que o maior desafio nesse momento é reorganizar essa dinâmica familiar e o casal conseguir sentar e chegar num acordo, né? E aí a gente vê a dificuldade que é, porque tem um ponto que é muito interessante, assim, que embora essa experiência, aí até falando um pouquinho assim do que eu tenho encontrado, né? Assim, feito observações a partir da minha experiência clínica, das minhas pesquisas, que hoje a gente vê Uhum. os pais muito mais participativos, né? Eu acho que existe aí uma outra paternidade sendo construída. Mas essa cultura de que os cuidados e a responsabilidade com os filhos é da mulher ainda é muito forte, É, né? Então a gente vê infelizmente. assim, muitas vezes o marido ajuda, mas é muito interessante que a gente vê nos discursos das mulheres que é como se ele estivesse fazendo um favor, como se aquilo também É, não fosse obrigação dele. E no discurso do homem também, né? e a gente precisa mudar esse conceito, né? Assim, todos os integrantes da família, eles não têm que ajudar, eles têm que chegar junto, né? Estar junto e compartilhar mesmo. Tanto os momentos positivos, né? Os momentos bons, e, e compartilhar as tarefas de casa também, né? E a gente ainda às vezes usa a expressão de ajudar, né? Ah, mas meu marido me ajuda, meu filho me ajuda. Não, a casa é de todos, a responsabilidade é de todos. Por que sobrecarregar a mãe, né, nesse papel? Exatamente, porque isso é muito cultural, né? Se a gente for pensar na geração passada, anterior, Sim. as Uhum. mulheres eram o quê? As rainhas do lar, elas eram responsáveis pelo cuidado da casa, pelo cuidado com os filhos. O marido, se a gente for pensar, né, assim, pensando nessa dinâmica, ele era mais um filho para aquela mulher cuidar, né? Para Então, eu acho cuidar. que isso Uhum. cuidar. E essa geração, ela é a geração anterior à nossa, né? Então, eu acho que Uhum. isso ainda é muito forte na nossa cultura e nós somos uma geração que viemos, às vezes, desse formato familiar. Então, é muito difícil para a gente, às vezes, conseguir inaugurar algo novo, né? Sendo que a gente ainda está, vamos dizer assim, foi um pouco da lógica, de repente, que muitas nós, mulheres dessa geração, vivenciamos na nossa família de origem. Então, Sim. desconstruir isso não é simples, né? Isso é muito É, cultural e está muito enraizado em nós, a partir da é. nossa vivência de família. Somente um Mas eu acho que é diálogo, isso né, mesmo. Marina? Para a gente fazer um diálogo de casal, para fazer essas reflexões, né? Que a gente trabalha tanto quanto eles e compartilhar Sim, mesmo, né, esses momentos. não só do casal, mas das mulheres. Eu acho que a gente precisa repensar, né, a forma como a gente também se coloca nesse papel de mãe e se nós também abrimos espaço para o pai atuar de uma outra maneira, porque eu também vejo esse outro lado. Às vezes Verdade. as mulheres se Uhum. queixam
né? Que o homem não Uhum. ajuda, que ele não participa, mas às vezes elas também não abrem espaço. E Eu a lembro gente quando eu comete o tive. erro, né? A gente, ou se ex- quando abre espaço, a gente está sempre corrigindo, falando, né? Ou não muito satisfeita Exato. com o papel, né? Do que está sendo cumprido pelo Ex- pai, pelo marido. Exatamente. Eu lembro quando eu tive o Lucas, tem uma história muito engraçada que eu vivi que eu nunca mais esqueci. Ele fazia natação e eu fui levar ele para natação, aquela natação de neném que a gente ficava dentro da piscina. E aí eu Aham, tava com ele dentro da piscina e chegou um pai com a mulher e ele queria entrar com a criança. E ele todo feliz, assim, foi tirando a roupa, né? Eu vou entrar com meu filho. E ela numa tensão. E esse homem entrou dentro da piscina, só tinha ele, de homem, nós, aquele tanto de mulher com bebê. Ela ficou louca fora da piscina, gritando assim: você vai afogar ele. Cuidado com o jeito que você pega ele. Então a gente tem essa ideia também que quem sabe cuidar somos nós. E às vezes a gente é. não abre espaço e não qualifica esse cuidado que vem do pai também. Então eu acho que tem uma questão também que é muito nossa. Nossa, que eu digo nós mulheres, né? Sim, sim. É, uma mãe comentou, a Natália, sobre mãe solo, nesse momento, né? Como que Uhum. uma mãe solo, tantas dificuldades que ela enfrenta, né? Em conciliar a maternidade, as tarefas da casa e talvez até o trabalho. Sim, e no caso das mães, né, que são solos, fica ainda mais complicado, né? Porque aí você realmente tem que fazer um rearranjo para cuidar daquele filho sem poder contar com alguém, né? Na verdade, é a mãe solo, ela tá só e ela vai ter que descobrir um jeito, né, de conseguir manejar tudo isso dentro de casa. Mas acho também que vale nesse momento, é claro que cada realidade familiar é uma, né? Aham. Eu acho que você pode também tentar trazer outras pessoas para te ajudarem, né? Eu acho que para as mulheres que criam seus filhos sozinhas, essa questão da rede, que a gente tanto fala, essa rede A de rede de apoio apoio. que Aham. as Que é mães precisam imprescindível, né, ter, Marina? no caso dessas mulheres, eu acho que é mais importante ainda. É claro que cada realidade familiar é uma, às vezes elas não têm com quem contar mesmo, né? Mas eu acho que se Uhum. tiver como criar uma rede, eu acho que isso é fundamental, né? Porque senão a maternidade vai ficando muito difícil, muito pesada para algumas mulheres. E às vezes Uhum. até por essas contingências mesmo, né? É. E em relação à cobrança das mães, assim, realmente, o que que você sente? A cobrança é muito maior, né, da nossa parte. E como que fica a parte escolar, principalmente, né? Que a gente tem recebido homeschooling, né? Atualmente que se fala homeschooling. E a gente, além de todas essas tarefas, ainda tem que acompanhar o filho nas atividades escolares. Pois é, essa questão da cobrança, eu recentemente eu postei um texto no meu Instagram que eu falei de maternidade performática. Eu acho que isso já existe e está mais forte agora na quarentena, né? Eu acho que Uhum. nós somos uma geração de mães que a gente se faz uma série de exigências desde o momento que a gente engravida, né? Desde o início da maternidade eu vejo isso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo a questão da amamentação, né? Que a gente sabe que é uma coisa que às vezes não acontece para Às algumas vezes não mulheres, acontece. né? Uhum. Simplesmente não acontece. Eu vejo a culpa das mães em relação a Parto isso, né? Porque assim, natural, né? o parto natural, que também, assim, por mais que você deseje, né? Assim, você tem que ter condições, vamos falar assim, fisiológicas para esse parto. Então, tem uma série de cobranças que a gente vai se fazendo. E agora, na quarentena, eu tenho visto, por isso que eu falei dessa coisa da maternidade performática, é como se a gente estivesse o tempo todo tentando atingir uma certa perfeição. Eu vejo tanto de cobrança que as mães estão se fazendo. Então, essa questão da escola, por exemplo, né? A orientação de muitas escolas é você conseguir de preferência, manter a mesma rotina de estudo que a criança tinha. Então, por exemplo, entrar para ver os vídeos no mesmo horário dela de escola, né? Outro dia eu vi uma reportagem, tem crianças botando o uniforme para ir para frente do computador, que eu acho que elas querem, né? Talvez sentir mesmo que Aham. elas estão naquele ambiente escolar. Mas pensa Uhum. uma mãe e um pai que senta na frente de um computador às 7 horas da manhã e termina de trabalhar às 18, 19 horas. Como que esse pai e essa mãe, que estão ali cheios de demandas de trabalho, vão conseguir organizar a rotina dessa maneira, né? E às vezes eu vejo as mães muito angustiadas com isso, porque elas só estão conseguindo, de repente, sentar com os filhos no final de semana ou no fim do dia, né? Às vezes a criança vê o vídeo quando é uma criança maior, mais independente, depois a mãe só vai lá e dá uma olhada no dever, se está tudo certinho, se ela tem alguma dúvida. E ainda assim essas mães se sentem culpadas, mesmo quando a criança se vira. E Uhum. não só essas cobranças em relação à vida escolar, uma outra cobrança que eu vejo também, que eu ando refletindo muito sobre isso, né? Assim, eu vi uma série de postagens
das mães dando 1000 dicas de atividades divertidíssimas para fazer com as crianças, né? Como que nós também somos uma geração de mães que queremos manter essas crianças ocupadas 24 Aham. horas. E o Como se brincar essas livre é tão crianças importante, né? O brincar tão livre, importantes. ou não fazer nada. E não só o brincar livre, no sentido assim, né, da criança poder criar, né, dela poder inventar, Aham, dela poder fantasiar, que a gente sabe que são elementos fundamentais para o desenvolvimento infantil, mas sim. tem uma questão, Dani, que eu acho que é além que eu tenho pensado, sabe? A Hum, gente não está ensinando os nossos filhos a viver o vazio, viver o ócio, o tédio, porque isso é o TED. importante. Isso é Né? Esse é um importantíssimo. Aham. momento que as É, pessoas vão ficar entediadas? Claro que vão ficar entediadas, né? Vão ficar ansiosas? Vão. Vão cair no vazio? Vão. Isso são coisas que são elementos que fazem parte da vida e que a gente precisa lidar com isso. E eu acho que quando a uhum, gente não deixa uma criança também cair no tédio, a gente não aham. ensina isso para ela. A gente mantém as crianças ocupadas o tempo todo, a gente também gera nelas uma ansiedade. Eu tenho percebido Aham. também que eu tenho E a recebido necessidade, adultos. né? Vai alimentando aquilo ali, né? Que a criança tem que estar sempre recebendo estímulo, né? Sempre ocupada, sempre fazendo alguma coisa, Sempre produzindo, né? E, produzindo. e isso, né? Uhum. E eu tenho visto no meu consultório, por exemplo, adultos que às vezes tiveram uma infância com uma agenda lotada e agora na vida adulta, se eles caem num dia, por exemplo, num momento, por exemplo, perde o emprego, aí não tem, né? Fica um pouco perdidos, tem uma agenda, causa neles uma desorientação, uma ansiedade, porque assim, eu sempre fiz muita coisa, eu sempre produzi muito. A gente está gerando Uhum. nas crianças também essa cobrança da produtividade. Você tem que estar o tempo todo produzindo, o tempo todo estimulado, o tempo todo fazendo alguma coisa que vai contribuir para a sua formação. Eu acho que a gente também está gerando Estimulação crianças dos nossos ansiosas. filhos, né? Com deficiência, que é o tempo todo, né? A gente busca e terapias online, né? Também, Pois é. Engraçado que realmente, a hora uma que você ótima foi falar. reflexão, Marina, uma ótima reflexão. Eu pensei em comentar exatamente isso, até pensando no seu canal que é voltado para essas crianças especiais, né? No caso das crianças especiais, a gente sabe que o tempo para elas é precioso, né? Em termos de Uhum. estimulação, de desenvolvimento. Mas, por outro lado, também, eu fico pensando qual que é o limite disso também, até para você não estressar a criança. E às vezes aqueles tratamentos deixam de ter uma efetividade, né? Na verdade, você mais estressa do que estimula. Então, qual Eu que é o vou, limite também dessa criança, né? eu vou compartilhar aqui que eu vou te falar a verdade, assim, mais pura verdade, não só para você e todos os participantes dessa live, que em abril foi o mês mais punk, assim, que eu quase que surtei e falei assim, não, eu não quero terapia, eu vou brincar com o que eu tenho em casa, vou fazer do jeito que é possível fazer, e eu sempre abominava, assim, nunca fui de deixar o meu filho nas telas. Nesse momento, em alguns momentos, eu falo, gente, nesse momento aqui não tem jeito. Ele vai ficar uns 10 minutinhos aqui numa tela, para eu poder respirar ou trabalhar ou fazer alguma coisa que eu preciso fazer naquele momento. Então, assim, foi um mês de ressignificação, assim, foi assim, de renovação mesmo, né? Foi assim, e reorganização de vida e de pensamentos também, porque não estava fácil eu querendo dar conta de trabalho, querendo dar conta da casa, manter a rotina de terapia, eu estava quase surtando, de verdade. Eu falei, não, para tudo, quando eu puder retomar, eu vou retomar. E é entender É, isso nesse momento que a gente está vivendo e isso que você eu falou. acho que eu acho que a gente parar, porque eu escutei isso de muita gente, né? Assim, com essa ideia de que vão seguir, né, com as nossas rotinas de trabalho, nossos filhos de estudo, como se o mundo não tivesse desabando lá fora e como se isso não nos causasse angústia, né? Eu estava numa aula Aham. agora e exatamente isso que o pessoal estava comentando. Nossa, achei que agora, com a pandemia, eu ia adiantar minha tese de doutorado, mas eu não estou conseguindo estudar. Porque de fato dá muita angústia. A gente não sabe, né? O futuro virou uma coisa incerta. A gente está em contato com uma coisa que a gente tenta evitar o tempo todo, que é a morte. Né? Nós vivemos, a gente não pensa na morte. Se a gente pensar na morte, a gente paralisa, a gente não sai do lugar. Isso é uma defesa, inclusive, nossa, psíquica, né? E de repente a gente está diante da morte. A gente liga a televisão, o que mais a gente tem notícia é da morte, isso tudo Roteiro. causa angústia. Uhum. Não dá para viver como se fosse um.
não fosse um momento atípico, como se esse momento não trouxesse angústia, como se alguma coisa nessa rotina dessa família não tivesse que mudar, vai mudar. E tudo bem se seu filho ficar mais tempo na tela, sabe? Eu acho que também é hora da gente Uhum. flexibilizar um pouco as coisas e causar menos sobrecarga de cobrança pra gente, né? Eu Aham. diria que o seu É, momento, para mim, ele foi descobri libertador. isso, né, Maria? Libertador, isso mesmo. Descobrir isso e não ter culpa, né? Não ter culpa pela escolha que foi feita. Exato, exatamente. Não tem que se culpar por isso. É um momento atípico e a gente precisa Uhum. flexibilizar algumas coisas, inclusive com os nossos filhos, com a gente e com os nossos filhos também. Senão as relações vão ficando insuportáveis. Porque pensa, a gente está convivendo 24 horas, por mais que a gente ame as pessoas, né? Por mais que a gente ame a família, ame o É nosso o marido, núcleo. ame os nossos filhos, Uhum. essa convivência diária, ela é um gatilho para conflitos, né? Então, se a gente Uhum. também for E comprando sem os todas as respiros, brigas, né? Sem os hã? respiros externos, sem os respiros externos, sem o momento de desconectar, né? Exato. Você sabe que eu acho que é um momento da gente pensar assim, quais são as batalhas que eu vou querer comprar? Por que que eu estou dizendo isso? Porque não dá pra gente ficar dentro de casa o tempo todo brigando. Ah, você não escovou o dente direito. Ah, você não comeu tudo que eu pus no seu prato. Você não dormiu na hora que eu falei. Você não fez o dever do jeito que eu gostaria que você tivesse feito. Se a gente ficar nesse lugar, né, de ficar brigando o tempo todo, fica insuportável. Então, acho que é hora da gente pensar A assim, pelo gente não que vai morre de valer a pena Covid, mas brigar? morre de outra coisa, né? Se a gente ficar Exato, morre do escutando estresse. bobagem o tempo inteiro. Exato. Então a gente precisa pensar que batalhas que vão valer a pena agora eu brigar por elas. Porque nem tudo vai valer a pena, eu acho que é hora de flexibilizar um pouquinho, pra gente e pro outro, né? Pra tornar a convivência minimamente possível e harmônica nesse Mais momento. leve, né? Nesse momento mais leve. Sim, E exato. o que que a gente poderia conversar e falar para as famílias a respeito de reorganizar a casa, a estrutura, a rotina, de o que que a gente pode conversar a respeito? Eu acho que esse reorganizar é algo muito particular de cada família. Por isso que eu acho que nessa hora é importante a gente deixar de lado um pouco as cobranças, né? Essa reorganização, eu acho que ela tem que partir da realidade de cada família. Cada família precisa fazer as adaptações de acordo com a sua realidade. Então, quando a gente fala dessa questão da escola virtual, por exemplo, né, da homeschool, se você é uma mãe e um pai que trabalha o dia todo, você não tem condição de sentar para assistir os vídeos com seu filho, ou no momento que aquele vídeo está acontecendo, né? Porque tem algumas escolas que a coisa é ao vivo, né? Ao vivo. É ao vivo, Aham, né? Que a gente fala. No caso é. dos meus filhos aqui, por exemplo, não é, né? Eles mandam um vídeo, o vídeo fica lá postado, a criança entra no momento que é possível. Mas, por Uhum. exemplo, uma escola que é nesse esquema, né? Eu conheço algumas famílias que isso está acontecendo, já vi reclamação de algumas mães. A aula é às 3 da tarde, 3 da tarde eu estou numa reunião, né? Então a criança vai ter que sentar sozinha, não adianta, a mãe não tem condição de estar ali, nem o pai. Então eu acho que essa adaptação, essa reorganização, ela precisa levar em consideração a realidade daquela família, a realidade daqueles pais, a realidade daquelas crianças e as adaptações serem feitas de acordo com o que é possível para cada família, entende? Então eu acho que não Uhum. adianta a gente ficar com o ideal, né? Igual quando o confinamento começou, eu vi várias postagens, né? De várias orientações de especialistas. Mantenha as crianças numa rotina, né? Assim, para que ela não acorde e passe o dia de pijama, para que ela entenda que a rotina dela de estudo permanece, que ela precisa se alimentar bem. Eu não estou dizendo que estudo é importante, claro que é importante, claro que uma rotina é Aham. importante, claro que alimentar bem é importante, mas isso tem que ser dentro da realidade daquela família. Não dá para seguir um script se a sua realidade, se as demandas que você tem que responder do mundo que está lá fora, que não parou por causa da pandemia, né? As pessoas estão Uhum. trabalhando e às vezes muito, mais até. Eu tenho Mais visto muitas ainda. pessoas falando isso. Não Sobrecarga adianta. de trabalho. É. Então, quando você me fala como organizar, eu acho que com muito diálogo, o casal entendendo qual que é a sua necessidade, qual que é a minha necessidade, e a partir daí se organizando, né? Eu estou agora Uhum. conversando com você, meu marido está ali na cozinha com meus filhos, né? Mas já teve momentos que ele estava em reunião e eu estava aqui fora com os meus filhos. Então eu acho que é entender, cada um entender a sua realidade e todos cooperarem. Eu acho que é por aí que passa a Uhum. organização. Não tem receita de bolo, cada família vai construir a sua.
E uma sugestão também, Marina, talvez seja adaptar aos poucos, né? Mudar aos poucos essa rotina, né? Não precisa de uma vez, vamos ter que mexer nisso no horário, pijama, não sei o quê, não sei o quê. Vai aos poucos e vai ajustando. Ah, não deu certo uma coisa, a gente tenta outra, né? E É, porque é uma de vivência forma muito leve. nova. Eu assisti um vídeo de um educador que eu conheço, que eu gosto muito, que é o Sérgio Porfírio, e ele falou uma coisa tão interessante. Ele falou assim: a pandemia está nos convidando a ressignificar não só a convivência familiar, mas o espaço da casa. A casa hoje, para muitos de nós, é um dormitório. A gente passa, né, assim, horas, a maior parte do nosso tempo a gente está fora de casa, né? Muita gente vai para casa para dormir, só fica em casa no final de semana. Então a gente está tendo que se de ressignificar esse espaço da casa, né? E Uhum. mesmo no final de semana a gente sai muito, a gente arruma muito programa fora de casa, né? O Sim, lazer está sim, muito ligado a estar fora de está casa. fora. E a gente está Uhum. tendo que ressignificar esse espaço da casa e ressignificar a convivência familiar. Agora nós estamos tendo a oportunidade de tomar café junto, almoçar junto, jantar junto, coisa que a gente não faz no dia a dia, né? Então, eu acho que é um momento de ressignificar muita coisa nesse sentido também. Incrível. Isso foi compartilhado também com a Paula Starling, ela é fonoaudióloga do TEL, em Belo Horizonte. Ela falou exatamente isso, Marina, que é um momento que precisamos olhar para dentro, admitir nossa finitude, incompletude e acolhermos os outros também nas suas. Bonito, né? Exatamente. Sim, eu acho que é um momento de cada um acolher a angústia do outro, reconhecer a sua própria angústia e pensar como é que nós vamos lidar com isso. E não ficar vivendo como se isso não estivesse acontecendo, né? E falar disso com as crianças, né? Algumas mães têm me perguntado: a gente deve contar exatamente o que está acontecendo? Eu penso que sim. Claro que dentro da linguagem da criança, da maturidade da criança. Outro dia eu recebi um vídeo super legal de um sapinho fazendo uma campanha Lava a Mão. Eu mostrei para os meus meninos, meu menino mais novo rachou de rir do vídeo, quis ver várias vezes. Eu acho que é uma forma de contar, né? Assim, eu acho que as crianças precisam saber disso até para elas ficarem conscientes de que elas precisam tomar os seus cuidados, né? Assim, elas precisam se proteger e elas precisam também proteger as pessoas. Então, eu acho que é um E momento assim, participar, né, Marina? Participar desse momento do mundo, né, que sim, o mundo está enfrentando e compreender, conscientizar. Isso eu acho sim, legal. e acho também que é uma oportunidade da gente desenvolver uma coisa muito importante nas crianças, solidariedade. Porque nós não estamos em casa só por nós, né? A gente não está aqui só para me proteger, proteger minha família, proteger meus amigos e as pessoas que eu amo, minha família. A gente também está em casa para proteger todo mundo. Então, eu acho que é uma oportunidade de desenvolver nas crianças o senso de solidariedade, de empatia, de bem comum, que eu acho que, inclusive, são coisas que estão em falta no mundo. A gente é uma sociedade muito individualista. Nós não temos Uhum. muito essa cultura da solidariedade. E a gente está vendo muitas pessoas fazendo muitas ações nesse sentido, Coisa né? linda, Assim, né? Muito lindo. pois Aham. é. E eu acho que é uma oportunidade também de falar sobre isso com as crianças, né? Porque as crianças também estão sendo privadas do parquinho, da escola, dos colegas. Também está sofrido para elas, também está angustiante Sim, para elas. E acho que elas precisam entender que isso não é só por elas, né? Não é só pelos pais, é por todos. E acho que é uma boa oportunidade para isso. incrível. E em termos de aprendizagem, tanto para os pais como os filhos, o que a quarentena pode proporcionar? Quando a gente parar para pensar, chegada no final de tudo isso, o que a gente pode levar para sempre, Marina, que a gente não precisa esquecer, que a gente não pode se esquecer? Eu acho que assim, é difícil responder essa pergunta porque eu acho que cada um vai significar essa quarentena, vai ser assim, isso vai significar para cada pessoa, vai ser algo muito particular, né? Muito singular. Assim, o significado que eu vou dar, o que que eu vou aprender com essa quarentena, o que que você vai aprender, né? Assim, acho que é muito de cada um. Agora, Uhum. eu sou muito otimista, sabe? E eu acho que essa quarentena, assim, eu não vou dizer para todos, né? Mas acho que para muitas pessoas ela pode operar muitas mudanças. Para mim, o que a gente vai levar, assim, o bem maior, o aprendizado maior, eu acho que são duas coisas que eu acho que eu entendo que esse evento veio para dar uma mexida com todo mundo, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu acho que essa coisa da solidariedade, né? Porque eu acho que nós estamos sendo assim obrigados a pensar no outro.
né? Quando a gente põe a Uhum. máscara para sair de casa, a gente está pensando no cara que está no supermercado, que a gente não tem certeza se a gente não está contaminado, né? Não é só para nos proteger. E acho também essa coisa Aham. da convivência familiar, que eu acho que isso está se perdendo muito. Nessa vida louca que a gente está levando, essa correria, essa exigência que a gente tem que estar o tempo produzindo, né? O tempo todo fazendo coisas. Essa agitação que eu vejo que está todo mundo com ela, essa aceleração, a gente, né, vive um momento de muita aceleração. E nós estamos desacelerando com isso. A gente está precisando voltar para dentro, né? Olhar para si, olhar para o próximo. Então eu acho que o aprendizado vai passar muito pela forma como a gente está se relacionando, principalmente em família, né? Porque eu acho que nós estamos tendo uma grande oportunidade nesse sentido, desculpa, de convivência familiar. Aham. E por isso esse processo, né? É um processo tudo isso. A gente ficou as primeiras semanas angustiadas e depois completou um mês, o sentimento começou a mudar e acho que agora a gente está entrando num momento, pelo menos eu sinto aqui comigo, né? Assim, entrando num momento de realmente pensar o que tirar de proveito, né? De tudo isso, de coisas boas. A É um momento de Isabela ansiedade. está comentando. A Isabela é infectologista em Belo Horizonte e ela está compartilhando que o isolamento tem um novo sentido para a aproximação. E é Exato, eu exatamente acho que. sobre isso, né, que a gente está falando. Gente, eu engasguei, desculpa. Eu acho que a gente Tranquilo? está aprendendo a se relacionar de uma outra forma, né? Assim, e a resgatar a importância dos vínculos, dos laços, tanto com as pessoas que estão totalmente próximas da gente, como nossos companheiros, nossos filhos, como as pessoas que estão longe da gente, que a tecnologia também ela está propiciando isso, né? Assim, as Sim. pessoas estão longe e também muito próximas, porque a tecnologia está propiciando isso. Então, eu acho que é um momento de ressignificar, de repensar também como é que a gente está se relacionando, qual o valor também que a gente está dando, tanto para as pessoas que estão perto quanto para as pessoas que estão longe, né? Então, acho que exatamente porque a gente está sendo privado disso é que nós estamos começando a olhar e valorizar isso de uma outra maneira. Então, acho que é uma oportunidade, sim, nesse sentido. Estranho, né, aproximar de alguém da família e começar a dar toquinhos no cotovelo. Pensa assim, Sim, nossa, que vontade de dar aquele abraço apertado, de beijar no rosto, né? São coisas simples que agora a gente nos faz repensar. o valor disso, né? Exatamente porque a gente está privado. Às vezes a gente precisa ser privado de algumas coisas precisam faltar para a gente olhar para elas diferente. E aí eu acho que talvez seja esse um dos aprendizados, né? Não vou dizer para todos, mas acho que para a grande maioria das pessoas, né? Eu estou vendo muitas reflexões nas redes sociais. Eu acho que essa pandemia está mexendo muito com as pessoas. É hora de repensar mesmo. Principalmente a forma como a gente se relaciona e leva a vida, né? Uhum. Luanda comentando aqui que todos estão se reinventando, né? E pensando nisso também, a forma de trabalho, né, nunca mais será a mesma, só mudando um pouquinho, né? Como a gente trabalha, como a gente se relaciona, tudo vai mudar a partir de agora. O que eu tenho pensado é que, assim, é claro que esse momento que eles falam dessa curva que está subindo, né? A gente está torcendo para que isso passe, mas acho que a nossa vida, pelo menos até o final do ano, não sei quanto tempo que isso vai durar, eu não acredito que ela vai ser a mesma, né? Por exemplo, tem faculdades falando que eles vão seguir, né, com as aulas virtuais até o final do ano, né? Assim, tem Uhum. Uma escritórios forma de dizendo que as pessoas prevenção, não né? vão. Então eu acho que é isso mesmo, nós vamos ter que reaprender, né? Assim, muita coisa. A nossa relação com o trabalho, né? Assim, a nossa relação, como é que a gente vai se relacionar com as pessoas mesmo à distância? A gente também não sabe quando é que nós vamos poder voltar a conviver como antes, abraçar as pessoas na rua sem medo, né? Assim, então eu acho que é um reinventar em vários sentidos. Acho que a gente já está se reinventando dentro de casa, né? Mas eu tenho visto isso assim. É claro que tem uma privação, é claro que tem um sofrimento aí, mas acho que também tem muita possibilidade de reinvenções importantes nesse momento. Quando a gente começou aqui, né, a live falando da questão dos casais, né, terem que se reorganizar, terem que fazer novos acordos, novas parcerias, por exemplo, para cuidar dos filhos.
Isso é muito bacana, né? Será que isso também não vai operar uma mudança naquela dinâmica daquela família, que de repente depois da pandemia também isso vai permanecer? Né? Será que também aquela mãe que de repente tem dificuldade de abrir espaço para o pai entrar de uma forma mais atuante, ela não vai conseguir depois disso também mudar um pouco essa lógica, né? Que ela vem achando que a responsabilidade é só dela, né? Será que ela não vai conseguir a partir disso aliviar um pouco a carga dela? Sabe, assim, de colocar aquela responsabilidade muito em Aham. cima dela. Será que aquele pai que agora vai ter a chance de se ver mais próximo do seu filho, né? Assim, de estar participando, às vezes no dia a dia, de tarefas dos filhos que ele nunca teve a oportunidade de participar, às vezes até pela vida, né? Assim, pela sua dinâmica, pela sua agenda do dia. Ele agora vai encontrar também, vai ressignificar a paternidade, sabe? Vai encontrar um outro sentido para a forma como ele vivencia e se relaciona, a paternidade se relaciona com os filhos. Então, eu acho que assim, é uma oportunidade também da gente ressignificar e talvez vão ter mudanças que vão permanecer mesmo depois da pandemia, mesmo quando a vida, eu espero, né, voltar a uma certa Voltar ao normalidade. normal. Uhum. É, espero Hoje que ela volte, né? aconteceu um fato engraçado aqui em casa, que ela estava no quarto dele, brincando no chão com os brinquedos, e ele começou a gritar: papai, papai, papai. Aí eu falei: "Ô, filho, mamãe", e eu estava pertinho do quarto dele, né? Ô, filho, mamãe tá aqui. Papai, papai. E assim, exigindo, queria o pai, não queria a mim, sabe? Então, é Aham. esse tipo de relação, né, que é construída. A É, Paula. porque de repente esse pai está mais presente, né? Sim, sim, sem dúvida. Paula está compartilhando aqui também. Eu vou ler o comentário dela. A pandemia veio acelerar mudanças que estavam acontecendo na sociedade, na educação, nos valores e os modos pelos quais as famílias se estruturam. Uhum. Sim, eu acho A que gente tudo pode isso que a gente pensar está sobre a conversando. telemedicina, né, Marina? Telemedicina tá para vir, e agora com a pandemia tá no ar, tá Chegou, rodando, né? Chegou. chegou, E né? não só telemedicina, todos os outros tipos de profissionais que atuam na área da saúde já, né, estão se reinventando e fazendo acontecer. Sim, mas quando ela toca nesse ponto da família, eu concordo, porque assim, a gente já via um movimento, né, assim, das mulheres estarem repensando, né, assim, essa questão da entrada do pai, né, como é que é essa dinâmica do casal em relação aos filhos, dos homens, né, assim, é impressionante o tanto, por exemplo, que a gente vê hoje de páginas no Instagram de pais falando da sua experiência com a paternidade, né, assim, É e lindo, né? falando dessa Uhum. experiência até do ponto de vista emocional, que era muito raro. Né? Os homens, Aham. durante muito tempo, essa expressão, né, assim, do sentimento foi vetado para eles, né? Porque qual que era o ideal de masculinidade e virilidade, né? Então, assim, eu acho que é sim um movimento que ele já é anterior à pandemia, mas eu acho que com a pandemia ele está se tornando mais intenso, porque a própria situação está obrigando as pessoas a repensarem isso, né? Então, eu concordo com ela, eu acho que é algo que já estava em movimento e a pandemia veio concretizar, igual você está dando exemplo na questão profissional, né? Mas eu vejo muito isso dentro das famílias. Das famílias, Como aham. que isso já era um repensar para algumas É, famílias, né? Para alguns casais. E acho que agora talvez também eles estão tendo a oportunidade de fazer efetivamente essas mudanças pela própria necessidade do momento, né? Não só de repensar, mas de efetivamente fazer essas mudanças, né? de Tem mulheres que executar, estão né? trabalhando fora e o pai está em casa com a criança. Inverteu, né? Às vezes a Uhum, mãe tem uma profissão, por exemplo, que ela não pode se ausentar. Ela não consegue fazer isso de dentro de casa. E o pai consegue. E o pai está cuidando das crianças e a mãe está saindo. Então é um uhum, reinventar mesmo, né? uhum. A Isabela comentando sobre o quanto ela ficou assustada com as crianças chinesas voltando às escolas com chapéu para reforçar o distanciamento social, né? Que isso Uhum, pode uhum, gerar um tipo de fobia social. uhum. É, eu acho que para as crianças, assim, por mais que elas entendam, né, assim, dos cuidados que elas precisam ter nesse momento, eu acho que para elas é muito mais difícil viver essa privação. Essa privação, né, por exemplo, eu tenho atendido algumas crianças maiores, né, assim, pelo virtual, e assim, Uhum. muitas crianças têm relatado, assim, da sua angústia, mas eu não posso brincar com o meu vizinho tá lá, né, assim, eu vejo ele da janela do meu quarto e eu não posso ir lá.
o quanto isso é angustiante, assim, para elas manterem esse distanciamento, sabe? Por mais que ela Aham. entenda racionalmente que existe, né, uma questão de segurança nesse momento, é mais difícil. Então, eu não acho que é só a fobia, não. Eu acho que é uma série de sintomas que já estão surgindo. Eu tenho visto as pessoas mais adoecidas, né? Assim, as pessoas pedindo socorro, as pessoas mais ansiosas, porque é um momento difícil para nós adultos, mas é também para as crianças, né? E eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso, sabe? Muito atento aos sinais também que as crianças vão dando dentro de casa, de que elas também não estão bem. Porque às vezes isso nas crianças passa mais despercebido, né? Porque nós adultos a gente tem mais consciência, a gente verbaliza, a gente nomeia, tô ansioso, tô angustiado, tô com medo. E às vezes a criança não fala disso, né? Mas ela demonstra, ela faz outros tipos de. Ela dá outros sinais, ela faz outros tipos de sintomas. Para de comer, para de dormir, começa a ficar muito irritada, começa a ficar agressiva, regride. Eu tenho visto muitas mães falar dos filhos regredindo, dos filhos voltando a ser Uhum. bebê. Isso diz alguma coisa, Uhum. de algum processo que essa criança está vivendo, né? Assim, também não tá fácil para eles, não. E não sei como é que vai ser esse retorno para a escola, né? Porque eu estou imaginando que essas crianças vão voltar de máscara. Eu estou pensando que deve ser assim, né? Com uma série de restrições. E não sei como é que vai ser isso, né? Assim, principalmente para as crianças menores. Acho que vai ser muito difícil, muito E complicado. essa situação de voltar de máscara, né? Eu sinto na pele a hipersensibilidade que meu filho tem no rosto, na cabeça, né? Já tentamos aqui em casa e a gente ainda não conseguiu colocar a Pois é, máscara. pois é, porque aí para as crianças especiais tem a questão sensorial também, né? Muitas crianças especiais não suportam, às vezes, nem determinados tipos de roupa. Você imagina andar de máscara, né? Para nós adultos é incômodo, imagina isso para uma criança, né? E fora, assim, a É, estranheza que também isso causa, né? Você encontrar um conhecido de máscara e ele de máscara, para a gente é muito. É uma experiência muito estranha, né? Assim, não faz quando parte do nosso cotidiano. É, quando eu chego em casa de máscara, eu já tiro, quando eu preciso sair, né? Eu coloco a máscara, eu chego de máscara. Meu filho logo quer tirar, logo, né? Ele já sente essa estranheza e Sim. precisa tentar mesmo, né? Esse tipo de adaptação. É, eu acho que talvez você tocou num ponto que é interessante, né? Já ir de alguma forma trabalhando isso com as crianças dentro de casa, né? Assim, ó, a mamãe tá É, saindo de máscara, para ela já ir entendendo, né, que talvez essa vai ser a realidade que ela vai enfrentar quando as escolas reabrirem, né? Porque eu não estou acreditando que verdade. as escolas vão reabrir e as crianças vão entrar como se nada tivesse acontecido, né? Eu acho que vai ser necessário essas proteções. E não sei como é que Uhum. vai ser isso, principalmente com as crianças especiais e com as crianças menores, que eu acho que é mais difícil, né, de trabalhar É, isso. os pequenos, aham. Por isso que eu acho que é super importante os pais colocarem as crianças a par da realidade, sabe? Eu acho que tem que falar mesmo o que está acontecendo. Não tem que criar um mundo paralelo para a criança, meio querendo poupar ela disso tudo, né? Se ela precisa entender por que que ela está em casa, ela precisa entender por que que ela está Uhum. proibida de descer para o parquinho do prédio dela, ou por que que ela desce para o parquinho no momento que os colegas não estão lá, os vizinhos não estão lá. Porque tem prédios que estão fazendo isso, né? Cada hora desce uma família, estão Faz fazendo um escala. departamento. Para as Uhum. famílias não se encontrarem, né? Então, assim, a criança precisa entender por que que ela está sofrendo esse monte de privação. E entender que isso tem um porquê e que é um porquê que é importante, que aí entra a questão da solidariedade, né? De desenvolver essa percepção nela. Então, acho Uhum. que são adaptações mesmo, né? Vamos ver como é que cada família vai se virar com Mas, isso, né? Marina, nossa conversa tá ótima. Muitas reflexões a gente trouxe daqui e a gente Sim. está quase chegando a 50 minutos, uma hora de live. E eu Uhum. quero agradecer muito a sua participação nessa noite, compartilhando toda a sua experiência, conhecimento, maternidade também. Se você Uhum. quiser fazer Eu mais que alguma quero te agradecer. reflexão. Não, acho que a gente conversou, assim, muitos pontos que eu acho que são importantes, né? O que eu acho que, se você me perguntar assim, né, quando você me perguntou assim, como que as famílias podem se organizar, né? Eu acho que o que mais, assim, fica forte para mim, que eu falo que a palavra de ordem agora para mim é a questão da adaptação, de acordo com a realidade de cada família, e acho que pensar sobre isso, sabe? Assim, quais são as batalhas que a gente quer enfrentar nesse momento, porque é interessante, né, Dani, quando essa pandemia começou, as pessoas começaram também, olha, continue malhando dentro de casa, né? Vá, estude.
produza, e agora eu acho que as pessoas estão entendendo que é tempo, na verdade, de recolhimento, né? Eu falo que o ano de 2020 não é um ano para grandes coisas, grandes feitos, não. Eu acho que é um ano da gente dar uma freada mesmo, da gente dar uma recolhida, né? Da gente pensar nesse momento assim, o que que é importante cuidar, sabe? Não dá para ficar nessa loucura achando que a vida não mudou, porque mudou. Mudou e a gente precisa, sabe, também lidar com as angústias que estão aí nesse momento pra gente, né? Com a ansiedade que isso tudo tá causando pra gente. Acho que a gente precisa também saber com isso, né? Então, acho que esse tipo de live é super importante mesmo, né? Para as pessoas pararem para refletir. Então, eu que quero te agradecer, me desculpar novamente pelo atraso. Eu fiquei numa Não, saia não justa lá tem. na aula. Mas obrigada, foi muito bom, viu? Tomara que tenha contribuído aí para as pessoas, tá bom? Obrigada a você, Marina. Contribuiu muito a mim também. Que bom, Muito que bom. mesmo, muito, muito enriquecedor. Então E tá. fique bem, fique aí com a família. Agradeço muito a sua presença e a todos os participantes. Essa live vai ficar salva por 24 horas. E depois, se a gente puder, Marina, a gente pode postar no YouTube Ah, para que outras vamos pessoas postar sim. possam assistir. E algum profissional que ainda não tenha se cadastrado, a 21 Conecta, a gente está recebendo os cadastros, nós conectamos famílias aos profissionais que atuam, principalmente na síndrome de Down. Estou apresentando um Uhum, projeto aqui para quem ainda não conheça, né, Marina? E então, uhum, assim, somos uma plataforma online para conectar famílias aos profissionais especializados na trissomia do 21, na síndrome de Down. E em breve a sim. gente já vai expandir para outros diagnósticos também, doenças raras ou até mesmo sem diagnósticos. E muito obrigada, Marina, mais uma vez. Eu, Um eu abraço que te a todos. agradeço. Obrigada pela Eu que participação de agradeço todos. e agradeço a participação de todos. Um beijo, Até, Dani. Fique em até casa. breve. Fiquem calmos. Fique em Até casa. breve. Boa noite a Até. todos. Beijo. Tchau. Beijo.